Hoje, dia 21 de março de 2024, se estivesse vivo, Ayrton Senna estaria completando 64 anos de idade. Nesse vídeo vamos ver o documentário Retratos Memórias, mas antes aquele recado. Se você quiser ajudar a manter o canal das corridas no ar, acesse o canal das Corridas Store no Instagram e adquira sua camiseta, com referência aos pilotos e equipes. Você também pode ajudar através do Pix, com qualquer valor. A chave é o canaldascorridas@gmail.com. Lembrando que a cada R$5 doados, você tem direito a um número para o sorteio dessas camisetas. Ah, se você também é fã de miniaturas, não deixe de conferir a página Oliga Miniaturas. Lá você encontra modelos de Fórmula 1 na escala 1x10. O trabalho é todo feito à mão em PVC expandido e madeira. Quer algum carro de Fórmula 1 específico? Ou prefere um carro que marcou a sua vida? Alguma aeronave, embarcação, action figure? Converse com o Saul, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Você encontra a Oliga Miniaturas no TikTok, Instagram e YouTube. Não perca essa chance de ter a mini que você sempre quis. Diga que você viu esse anúncio no canal das corridas e ganhe um desconto exclusivo. Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart, tinha uma regra lá que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor especificamente. Então, em Portugal era vermelho, Inglaterra era verde, Itália era amarela e o Brasil eram 4 pilotos. Vieram os 4 capacetes para pintar em coisa de 2 dias, 3. O que vai fazer? Verde e amarelo? Não sei o que. Aí o meu pai falou, não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar, e como estamos em pouco tempo, vamos fazer essas 2 faixas como se saísse do olhar, que vai formar uma amarela no meio, então fica verde, amarelo e azul. Eu faço as 2 faixas, eu risco as 2 faixas, a de cima que é a verde e a de baixo que é a azul. Eu prefiro primeiro pintar o verde, depois o azul, aí eu cubro as 2 faixas, isolo, que a gente chama de fechar, eu fecho o azul, fecho o verde e pinto o amarelo geral. Quando é pintado amarelo, que é a última cor a ser pintada, que a gente retira a fita, é muito bonito isso aí, é um ato legal, que vai aparecer, a pintura floresce, né? Eu tenho mais ou menos 14 modelos, então eu tenho, do kart eu tenho o de 77, aí eu tenho o 84, que é Toleman, 85 Lotus, 88 McLaren, que é o primeiro título, 94 também a gente faz, que é o da Williams. Tem gente que vem e quer todos, e hoje são 12, 14 modelos. I was only 25, he was 17, so what's that, 9 years? No, maybe I was 24, something like that. So, yeah, I was 6 or 7 or 8 years older than him, but I mean, still really in the prime, you know, in the prime of my life, and he was a little young, if anything. I think you reach your peak as a driver somewhere in your mid-20s, maybe even late 20s, but in karting, it's quite young. So, I had a lot of experience, and the experience helped me to be fast and to win races. Fullerton foi o maior piloto de kart da década de 70 e 80, era um gênio, ele correu até os quase 40 anos. A referência de kart na época era o Fullerton. E o Ayrton tinha muita habilidade e era o título a ele conquistar, seria o título mundial de kart.
Really, he was just very fast, naturally very fast driver. So in other words, his feel for the grip level was incredible. It was always pretty clean, close but very clean racing, very tough, very tight and hard, but no bumping or bashing or crashing. Why I didn't go the same way, I had an elder brother who was killed racing motorbikes. So my family would have been very upset if I'd have raced cars or motorbikes, anything that was the dangerous end of motorsport. So then I saw Ayrton Senna da Silva, then went to find him to see what he looked like. That was how we met, and that day he won his first ever car race. In the wet, he won the main race and beat the Argentinian driver, Kiki Mansilla. And afterwards, I wandered onto the podium, and there he was with his new wife, Liliane, and the light was beautiful. It was in March, but the sun was out in England. It was very low in the sky, and it shone right in their faces, and they were hugging and kissing, and I took the pictures, to him, and he saw them, and he was very pleased with them. So that was how I started working with him. Ouvi falar de que tinha menino que tinha vindo do kart, que estava na Fórmula fora e que era muito bom. E aí se aproximou e disse assim: o senhor que é o senhor Galvão Bueno? Falei: eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor ainda vai ouvir falar muito de mim e ainda vai transmitir muita corrida minha. Já se tratava como um grande talento. E na época, o curioso é isso, ele tinha um grande adversário que na Fórmula 1 ficou muito distante dele, que era o Martin Brundle. 30 years later, in the British motorsport world, they still talk about that season. It's become something everybody likes to remember. The one day his car was on my shoulder, another day we touched at Snetterton, and he twice had his license endorsed for dangerous driving, which he was very, very unhappy about. Yes, he had accidents, but it was usually because he was carrying so much speed. He was trying so hard, it wasn't accidents through lack of skill or stupidity. It was accidents because he was over the limit of grip and trying to drive on that edge. If Senna's coming, either you're going to get out of the way or you're going to have an accident. You make the decision, because he had already made his decision in his head. Now I think the drivers are coming from karting at 8 years old, 10 years old maybe, and they are prepared to be professional racing drivers mentally, physically, nutritionally, in every way, to speak to the media. So they're a product of a system, whereas before the drivers were a product of life in general, but they happen to be great at driving a racing car. Now, I'm not saying it's better or worse, I'm saying it's different. Ele achava que ele tinha um problema no coração, porque ele corria 25 minutos e quando chegava, muitas vezes ele estava desmaiado, ele nem sabia como é que ele chegava, ninguém entendia, e no fim ele ganhava a corrida. He was just not fit enough. He'd underestimated how much longer a Grand Prix was than any race he'd done before. Ele desmaiou na África do Sul, passou mal em Silverstone, teve algum problema em Hockenheim. Terminada a corrida, foi bairro do parque fechado para o carro e ele não saía do carro. A gente ajudou ele a sair do carro, porque ele sozinho não sairia. O braço assim totalmente enrijecido. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de ficar bebendo água, a direção era dura, então a coisa era no braço. Porque ninguém fazia trabalho, ele foi o precursor da preparação física, mental, emocional na Fórmula 1. Immediately was very good in Monaco, made a wonderful race, and immediately we realized that Senna was something special. I can remember after the race assuming that Senna would be thrilled. I mean, he'd driven a brilliant race, second place, very, very early in his career. And he wasn't thrilled at all, he was angry, he was furious. And I thought, well, already his expectations are so high. Ele teve uma batida e aquilo, quando a batida é física, ela não tem problema nenhum. É só você ficar parado que o organismo se organiza e recupera aquele osso. Mas quando ela tem efeitos emocionais, espirituais, mentais,
precisa tomar muito cuidado e fazer a pessoa repetir de novo aquilo. Então eu dizia para ele, Ayrton, quando eu fazia trapézio no circo, e quando a gente caía, você ficava aterrorizado. Mas o treinador obrigava você a ir lá e fazer de novo aquilo que você teve. Então, você tem que descer o cacete. Ele tinha um XR3 com o motor preparado, né? Era umas 2h30 da tarde. Eu liguei pro Ayrton. Ayrton, eu tô aqui na Anhanguera, no quilômetro, não sei das quantas, e eu precisava estar em São Paulo. Dá pra você vir pegar? Ele falou, é pra já. E aquilo, de repente, eu tô lá, no outro lado lá, os guardas falaram, mas o que é isso? Passou uma coisa ali. Entendeu? Era o Ayrton. Mas a viagem de volta dá um livro. Porque, gente, esse cara não mexia na direção. Mas ele é que nem uma Fórmula 1, ele passava no cantinho de cá, no cantinho de lá, independente se tinha carro ou não tinha. Porque quando tinha carro ele passava também. Eu não aguentava. A minha filha estava branca. Aí, pelo amor de Deus, para com isso. Não dá para aguentar esse negócio. Porque você via carro passando para cá, carro passando para lá, e ele... E a gente já achou que tinha batido 10 vezes já, e não tinha batido nenhuma ainda. Mas uma emoção, uma falta de ar, um frio na barriga, olha, uma sensação inigualável, era uma velocidade absurda, mas a maestria dele, passando os carros, era de uma leveza, de uma segurança, mas a gente não tinha isso, tinha que fechar os olhos, você passava mal, era um horror. Foi um dia que a gente chegou molhado, e a Rosane falou, pai, por que você chamou esse rapaz? E ele rindo, sorrindo, tirando sarro, né? Vocês estão nervosos por quê? Eu tô leve. Watching this young man do things in a car that nobody else was doing. Nobody else was doing. Even Alain Prost, Niki Lauda, other drivers of the day, Michele Alboreto, I can't remember all the names now, knew it was like he had 3 hands and 3 legs. He was just special. Não só entender, mas conseguir usufruir tudo que o carro tinha à disposição. Em freada, entrada de curva, no meio da curva, em tração, saída de curva, usar a pista ao máximo. Então eu acho que essa excelência de utilização do carro é que o Ayrton conseguia um a mais que muita gente que não conhece direito o carro não consegue. If you say Ayrton to me, coming to my mind, of course the person as a friend, but his natural speed. His qualifying laps on the Lotus, day by day, week by week, all the time pole position, not with a car where anybody others would go to pole position. He had not the pole position car, but he made it to the pole position car, and he repeated all the time in the last second of qualifying with very strong mind. You had to really drive every meter of the track. You were driving the car. You were fighting the car. You were controlling it, trying to stop the car from crashing. More sometimes than going forward, you were just thinking about, okay, keep the car on the road. They were really fearsome, but they were fantastic to drive. If you can imagine what 12, 13, 1400 horsepower was like in the confines of Monaco. Think about that. That's twice what they have in a Formula One car now. I went and stood at the exit of Tabac, going into the swimming pool. Senna's commitment was simply staggering, and on these ridiculous one-lap tyres. So the grip was phenomenal, and Senna's commitment was simply, I mean, it was terrifying because you knew if he got it wrong, it was not going to be going over a white line, it was going to be a huge accident against stone.
Senna caught my eyes the first time in Monte Carlo. I was in practice and I tried to qualify very quick, and suddenly in the middle of the road somebody was going slow, didn't look in the mirrors and destroyed my lap. I found him in the pits, went over there and said to him, why are you not cooperative like we all are? You're new here in Formula One. So what we normally do is we move over and let the other guy qualify, and this is the way it is. So he looked at me and said, fine, no problem. The Saturday qualifying for the grid position and all this. I qualified on pole position and I stayed out, going slowly, waiting in the mirror when Ayrton comes. Ayrton came round the corner like crazy. I was in the middle of the road and I stopped. Really? Then I accelerated again and his lap was 0. In the pits, Ayrton came crazy. And I said to him, here. And then from this moment on, we had a very good relationship. He accepted everything. I talked to him, he talked to me, no more problem. It was a difficult time for me because I had signed my contract with Lotus, equal number 1 with Ayrton for 86, and we would alternate the spare car. I'd already picked my mechanics, my engineer, everything. And then I got a phone call in December to say, can you come to the factory? I was thinking to come to the factory for Lotus to sign the contract and give me the first payment. And I could feel that the mood was a bit different. And I got into the boardroom and I was told in the boardroom that unfortunately they couldn't take me for 1986. And then of course they said that Ayrton didn't want me as his teammate. He wanted to be completely number 1. He wanted sole use of the spare car. And I think with hindsight and reflection, I'd have to say that I think he thought of me as a threat, which is a positive thing for me. I think he also knew that the team was not good enough to run 2 number 1 cars. He knew that the team didn't have the money, the budget, the capability, the mechanics, the engineers, the management to be able to concentrate on 2 drivers. And Ayrton was strong with the sponsor. He put a lot of weight into the sponsor to get rid of me, and that's what happened. They tore up the contract in front of me. Then something really strange happened. I had a letter in the post from Ayrton wishing me all the best for 86. And I don't think he realized the impact he had on my life. I think he just was only thinking of one thing, and that was Ayrton Senna, what was best for Ayrton. I don't think he thought he was hurting me. I don't think he thought that he was destroying my career. I think he just thought what was best for Ayrton Senna. O Senna era sujeito família, sujeito extremamente correto, mas botava o capacete, saíam-lhe os caninos aqui, ó, e não tinha conversa. Agora é ganhar ou ganhar, não tem conversa. Whenever you saw the yellow helmet in your mirror, you know it was troubles arriving. So this was his image, this was how we respect him, this was how he had his success. But when it came to overtaking, Ayrton was always the master of overtaking. Largely because I think when people saw Ayrton coming behind them, they recognized the car, obviously, recognized the helmet, and they went, oh my God, it's Senna. He's going to pass. 彼とコース上で行き合うのは僕がラップダウンする時なのね。だからミラーから来て後ろ姿を見るっていうのがまあほとんどよくあったんだけども。When the people talk me,
Schumacher or Senna, I always say immediately Senna. Because Senna, he won the championship with people like Prost, Mansell, Piquet, the young Alesi, the young Berger, so people very strong. While Schumi, he won the championship, he was fighting only with Hakkinen, and then he was fighting only with Alonso. All the other drivers, they were a level down. I think it was a more intense, less personal competition in that respect, but at the same time, there was respect amongst the drivers, but we had some very strong drivers, very strong characters, and Prost, Piquet, Senna, Mansell, so they were ready to fight on the track, and they were quite brutal with each other off the track sometimes. As you would know, there was always a slightly difficult relationship between Nelson and Ayrton, mainly because Nelson saw Ayrton as somebody from Brazil that was going to use, not only potentially be able to be a direct competitor to him, but also take his thunder in Brazil. E o Piquet, já vencedor e campeão mundial, o Senna uma vez foi falar com o Piquet numa corrida e o Piquet acho que deu meio uma desprezada nele, nada ofensivo, mas no sentido da diferença que existia ali de patamar entre um e outro, e isso de alguma forma o Senna também guardou muito para ele, de cara a relação já foi difícil. Tirando o talento que o Piquet também tinha, embora eu acho que não em doses tão absurdas quanto o Senna, o resto é o oposto um do outro. O bom menino é o bad boy, é o Caxias com trabalho, é o cara que é meio, sabe, o mínimo que der para fazer aqui eu faço e vou embora para casa porque eu tenho mais para fazer, eu tenho que namorar, eu tenho que comer bem, né? Quer dizer, tem toda aquela coisa da boa vida associada à Fórmula 1, o Piquet queria aproveitar, como a maioria dos pilotos queria, né? Ele era um cara que hoje, eu fico imaginando hoje, nessa época de redes sociais e tal, ele seria muito bombardeado pelas posições políticas dele, ele era um cara muito conservador, era um cara de uma família conservadora, de uma região hiperconservadora de São Paulo, que é a Zona Norte, né? Malufista, essa coisa toda. Então eu imagino hoje que o Senna talvez não fosse esse santo que muita gente como muita gente ainda o vê. É difícil a gente separar essa coisa do que é calculado e o que é autêntico, né? Ele de fato era um bom menino. Era um bom menino, e de fato era um patriota mesmo, ele sentia muito orgulho daquilo ali e tudo, né? E é claro que ele também usou isso para se tornar um ídolo ainda maior do que ele poderia ser se fosse uma coisa só meramente esportiva. Mas era autêntico, eu acho que era autêntico. O Piquet era um cara muito engraçado, sempre foi um cara muito engraçado, muito despachado, e ele não dava muita bola, mas ele também não fazia nenhum esforço para não alimentar as brincadeiras e tudo mais. O Piquet, o prazer dele era falar mal do Senna, ainda mais quando começou o sucesso mesmo, quando o Senna se tornou campeão, aí que ia entrar em assuntos pessoais e etc e tal. Está falando do início de 88, quer dizer, já tinha havido uma temporada em que o Brasil tinha sido vitorioso na Fórmula 1 com o Nelson Piquet, na Williams, né? Então era um momento de transição de muita coisa. Ia ser, a gente não sabia ainda, mas já aquele tinha sido o último título do Nelson. E o Senna, entre o fim da temporada de 87 e o início da temporada de 88, ele desapareceu. Ele se recolheu, não deu entrevista para ninguém. Foi uma coisa que foi combinado, olha, não vou falar. E aí quando ele apareceu de novo, quer dizer, isso foi no autódromo de Jacarepaguá, ele chegou com o Galvão Bueno, não era dia de treino ainda, era uma véspera de Grande Prêmio do Brasil. Eu perguntei, mas por que você passou esse tempo todo sumido? Aí ele falou, eu sumi pro outro lá aparecer, né? Porque o cara foi campeão, mas ninguém quer falar com ele, só querem falar comigo, os jornais não ligam para ele, então eu sumi para ele poder aparecer um pouco. E eu falei, posso publicar isso? Pode publicar isso. Saiu a matéria, foi um sucesso para o jornal, enfim, e o Piquet ficou, né, daquele jeito que ele ficou puto, né, porque lógico, o cara é campeão do mundo, aí veio tirar onda da cara dele, na hora que ele é campeão do mundo, que é tricampeão do mundo, e chamou o Eloir Maciel, que também era repórter do JB, e que era muito próximo dele nessa época, chamou o Eloy e falou assim, eu quero que você bote lá no seu jornal
que o Senna sumiu, não foi porque para o aparecer, ele sumiu porque ele não sabe explicar para ninguém por que ele não gosta de mulher. Porque ele é viado. Aí o Eloy, porra, ô Nelson, eu não posso publicar um negócio desse, rapaz, tá maluco? Se você não botar isso, eu vou e passo pro Globo e tal. E aí é aquele clima que a gente tava falando, ninguém queria tomar um furo. Eu liguei para ele para avisar que a matéria ia sair. E se ele queria dizer alguma coisa, já incluí uma resposta dele na própria matéria, né? E ele estava na casa do Galvão e ficou passado, assim, foi... Ele falou, mas o cara falou isso mesmo? Falou. Falou e o jornal resolveu publicar e tal, não sei o quê. E ele disse que não queria responder, que preferia esperar para ver. O Ayrton estava arrasado, né? Quando ele foi se acalmando e tal, ele me disse uma frase assim que eu guardei para sempre, né? Nunca mais, de hoje para frente, falarei no nome de Nelson Piquet. Não precisava disso, eram dois grandes nomes, dois campeões e tal, que não precisavam ser amigos, que jamais seriam amigos, mas também não precisavam ter virado inimigos. O que é uma pena é que esses dois nunca tiveram uma reaproximação, como houve a reaproximação do Senna com o Prost, né? Porque são dois mitos do automobilismo mundial, né? Que não tinham nenhum motivo muito sério para alimentar uma inimizade, né? Não mesmo, assim, os motivos sempre foram fúteis, bobos, frívolos, né? E mesmo assim isso se manteve até o fim. You could definitely feel his presence, you know, all the trophies that are in the cabinets. I've been to all the different sections of the factory where they store the old cars. So I used to walk through and I used to see Senna, his car every day. And I just remember the first time I went to McLaren, I would go and hold the steering wheel and, you know, in the car and touch the seatbelts and think, wow, yeah, Ayrton was the last one to touch this car, it's crazy. One day we were riding bicycles. We were both there at the same time. We were riding a bicycle, and he riding. I says, "John, what do you think about McLaren? How should I look at what would I expect?" Well, you know, Ayrton. I mean, it's Alain's team. Alain is very clever, fantastic driver. He's close friends of Mansour Roget and Ron Dennis. It is his team, and I mean, if you decide that this is the right place to go, and sure, it's a great team, and they're going to have Honda engines, then you go in and you take your little time and find a way and work your way into the team. And he sort of were riding our bicycles, and he went, no. If I go there, I'm going to go in and I'm going to raise the level. I'm going to destroy Prost. I'm going to destroy him physically. I'm going to destroy him mentally. I'm going to go in and completely overwhelm Alain. É a época em que o Ayrton queria mostrar para o mundo que ele era muito melhor do que o Prost. Foi aquela coisa, entrava o Ayrton, fazia um tempo, aí entrava o Prost, ia lá, batia o tempo, entrava o Ayrton, batia o tempo do Prost. A intenção era essa, principalmente do Ayrton. E que eles ficavam parados, ele e o Prost, é uma das cenas mais fantásticas, se repetia a cada treino, aquele sair no limite da última volta. And towards the end of qualifying, Ayrton had just come in, done a qualifying lap, pole position. So Alain gets into his car, and remember, Alain is Mr. Monte Carlo at this stage, goes out and beats Ayrton's time by a tenth or 2/10 of a second. Alain comes in, and he did his normal thing. He throws the seatbelts off, stands up in the cockpit, stands in the seat of the car, and of course the press, principally the French press, are round him, and it's, Alain, how was it? Alain, this, and it's like this. And at this time, Ayrton gets back into his car, goes back out, flying lap at the end of the session. I mean, Ayrton, I think, was a second and a half quicker in qualifying. I mean, that's unbelievable, you know, a second in equal cars. Foi dos melhores treinos dele, ele voou na pista, mas quando voltou pro box, ele parece ter se assustado com alguma coisa que tinha acontecido. Ele falou que ele foi andando mais rápido, e que entrou num túnel, assim. Eu acho que isso aí é o seguinte, ele era tão talentoso e ele estava tão bem casado com aquele automóvel que quanto mais rápido ele foi andando,
Aí chegou um ponto que o automóvel passou a ser uma extensão dele. It wasn't really him driving the car, that he felt that he was almost on top of the car, watching him drive the car. And I can kind of understand it. I've never experienced it, but I can understand it. He got himself in these trances, which is world famous. I don't think there's been a driver really that got to that qualifying lap. Ele estava num nível de automação entre ele e a máquina que ele guiava aquele carro por instinto, né? When we drive, we're in that monotonous super rhythm, if you like, and everything comes easy, but he put the bar so high. And all of a sudden, Alain, who had been the focal point of the media attention and the team attention, was just, sorry, Ayrton, Ayrton! And Alain was left standing like, we call it an orphan, a child without a family. He was just standing there. What's happened? Bom, na corrida as coisas acabariam diferentes daquele treino fantástico. And then at the start, Senna disappeared, and I think Prost was caught behind Berger for about half the race. And eventually got past him, and I think by then Ayrton was 50 seconds ahead. レースだったと思うんですが、彼はスピードを緩めませんでした。ピットからも、ペースダウン、クルージングの指示が出ていましたが。But, well, what can I do? What can I do? So, being Prost, he immediately did 3 or 4 fastest laps. And he was relying on the fact that Ayrton would, even though he had a big lead, would have to respond. いうことに彼はチャレンジしていたのだと思います。そこからも分かるように、常に彼はプロストとは。And he did. And he bang, suddenly there's Senna, new fastest lap. And that was where it went wrong. Because now, having got fastest lap again, he relaxed. Ron saying to him, Ayrton, you're leading by nearly a minute. For God's sake, back off, back off. And he did, and of course that was when he lost concentration and hit the wall. Alain won the race. So Alain was able to walk proudly that night to wherever he was going. Okay, the guy did a brilliant job in qualifying. I'm still the king of Monte Carlo. Maybe the greatest driver pairing ever. Perhaps you could compare, maybe you could say Fangio and Moss and Mercedes together. But that was a different relationship because Fangio was very much the master and Sterling was the pupil, the schoolboy, learning from the master. With Prost and Senna, they were the 2 best drivers on earth. When we realised that those 2 drivers were together, we thought, this is not going to work. This is going to end up in a battle, a fight. Very simple. I had the same problem with Prost. Prost was a very egocentric little Frenchman. I had him in my own team, which was even worse. So I had a very close fight with him. Aquela recepção que o Prost deu ao Senna em 88, recebendo o Senna como um garoto prodígio, bacana, vai ajudar a equipe a crescer, ganhou um campeonato aqui legal, tal. Aquilo acabou no começo do ano porque o Prost também era um piloto muito competitivo. Antes do final de 88, a coisa já estava assim bem difícil. O clima está muito ruim. Eles praticamente assim, um entrava no motorhome e o outro saía. Suddenly, here's a game changer, a guy from Brazil who is going to make me suddenly have to rethink what my commitment is. My comfort zone is going from here to here. It's a massive change that Alain had to adjust. Isso fez com que o nível dos dois de pilotagem subisse de uma forma assustadora. もうピットに入ってくると、今の車高はフロント何ミリ、リア何ミリ、だということを尋ねて、それに対してコンマ5ミリフロントを下げろとか。Ele ia jantar e levava uns mapas dos treinos. O Galvão tentava tirar da mão dele, esconder, botar embaixo de um prato. Falei, não, eu preciso ver isso. Você é mal educada, vamos jantar. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o engenheiro-chefe da Honda. Ele virou para mim e disse, o Senna é um samurai.
as qualidades morais dele e as qualidades dele de profissional são as que nós louvamos nos nossos samurais. I never had the slightest doubt he was the fastest, without any doubt. But there were times when I thought Prost. I mean, there were days when Prost was quicker. I think Ayrton really struggled with that. I think he really struggled with the idea of how is it possible, you know, for somebody in the same car to be quicker. He just kept saying, Nigel, I said to them before the race, I told Ron, just remember this. Everybody, I'm telling you, I am not going to open the door. I've done it too many times. And then suddenly, Alan just disappeared. For like 40 laps, he disappeared, and you could see Ayrton thinking, where did he go? And then he got closer and closer and closer. The two best drivers on earth, absolutely on the edge, lap after lap after lap after lap. And you just forgot anybody else was in the race, you know. E pedir para piloto aliviar tanto o que está na frente quanto o que está atrás para fazer a ultrapassagem, piloto do nível do Prost e do Senna, é falar sozinho. Ele falou, ultrapassagem não tem hora. Eu não sou precipitado. Eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta. Ele chegou na chinqueira e Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Prost já soltou o cinto e saiu do carro campeão. E o Ayrton, desesperado, ficou acenando para os fiscais de pista empurrarem o carro dele. その時に自分は確かテレビでスピンターンって言いました。コースに戻ってレースを続けた方がいいとっさに思ったんですが。A área de escape é para ser usada quando você está numa situação de emergência. Aquela foi uma situação de emergência. Ele fez a coisa certa, mas o cara agafou ele. Aí deu aquela confusão toda, né? Aí ele foi roubado descaradamente pelo Balestre, né? What then took place following that with Balestre and all this pantomime, I mean, it was disgraceful. I mean, the way that Balestre took over control as the president of the FIA, not his position to do that. It was a pantomime. O Balestre, muito magnanimamente, ofereceu para Ayrton a chance dele se redimir desde que ele fizesse um pedido formal de perdão. Baniu o Ayrton do campeonato do ano seguinte, só que aí ele descobriu que a opinião pública mundial ficou contra ele, o Balestre, né, o presidente da FIA. E aí, e também os patrocinadores, um campeonato mundial sem a presença da grande estrela seria um campeonato manco. McLaren put out a statement with Ayrton supposedly apologizing for some of the things he had said about Balestre. And I remember when he came out, and we all laughed because we all thought, this is pure Ron Dennis. This has nothing to do with Ayrton. E aí ele fez justiça com as suas próprias mãos, né? He was really upset because, again, it seemed that the politics of Formula One was going against him. He wanted to be on the other side of the circuit. He knew it was the better place to be. He had pole position, and he felt he should be able to pick. And of course, he was put on the dirty side. And I was just behind, and he says, Gerd, have a good look today. You're going to have a good show today. You're going to be first row on the show. I say, okay, great. I'm looking forward to see it. O simples fato de você ter que ter uma coragem e falar, é agora, eu vou encaixar esse cara na parede, é um fato de uma coragem assim imensa e mostra que o Ayrton estava para lá de levar de desaforo para casa. And it was all over within seconds, you know. And I felt so disappointed. Ele depois me disse, ou eu fazia a curva em primeiro ou não tinha curva. Mas se tivesse que bater, seria naquele momento. A área de escape ali, muito grande. A área de escape ele era muito grande. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. So I know what was coming, you know.
And when we arrived in the first corner and I saw the whole mess going on, you know, it was good fun, you know. まあガレージに入っていったら彼はそのピットの奥にあるツールボックスに座って。Só um louco faz uma coisa daquelas. E ele fez frio, direto. Pá, pum, pá, resolvi o meu problema. I think that's a blot on Ayrton's character, because I think we would have quite liked him to have won the championship a different way. Ele tinha essa satisfação humana de ter feito, e não cristã. Então, por isso ele era muito criticado, porque ele falava muito em Deus e dirigia como um demônio, né? There's a line, there's tough, brutal competition, and there's unsporting behaviour. I understood the emotions behind the whole scenario, but I think it was a step too far. I saw it in Formula 3 to an extent. I saw the beginning of this, when he was prepared to have an accident, but there's a limit, and I think he crossed the limit that day. O Prost também não foi uma florzinha, né, naquela corrida em Suzuka, né, que eles bateram na chicane. Então já vinha, né, de uma história, e eu acho que eu faria, até porque se tá lá, botou por dentro na curva 1, quem acha que não tinha que entrar era o Prost, né? Era melhor ele ter arrancado o pé. He believed he had the right to punish the one that the year before stole his championship, because it was true that Senna had to be world champion the year before. I mean, Senna was an aggressive driver, there's no question. He tried everything to get by and fight his own way. To be honest, I still think that's probably the worst thing I've ever seen at a racetrack. We had a different time. We managed things a different way. Sometimes maybe it was a bit more unfair, sometimes a bit more fair, but, you know, in the end of the day, this was racing. I have to say this was the biggest mistake what I did in my career, to go to his teammate. You know, I was coming too much Austrian, too much self-confident. I study him very careful over months. What is his strengths? What is his weakness? And I always just found strengths. I never found weakness. He was training more. He was training in Brazil in 40 degrees heat. I was sitting here in the mountain on cold and go drink a schnapps on the chalet. He had a lot of experience in karting. I didn't have the karting experience. He was all day long with his mind into racing. I was half into racing, half into the discotheque. So, you know, I just could see the guy is above. セナとかブラジリアンネルソン・ピケとか非常に素晴らしいドライバーとチームメイトになったおかげで素直に自分をねこう見ることができるようになった。自分の能力がフランスのポール・リカールのサーキットで、彼が先に走って僕が後半を運転したんだけども、当時のそのロガーシステム、走行データを走った後に見た時にご存知のようにモナコはもう数えきれないほどシフトをギアシフトするんでもう手の皮が豆が潰れて痛くてで彼がテーピングをね薬の入ったテーピングを貸してくれてしてもらって走った覚えがありますね。But that was the strange thing about Ayrton, because he would be so aggressive with you on the track, as we saw with Prost, as I saw in F3, as we saw many times, so aggressive. But if a driver was injured, he'd be the first guy to stop, get out of the car, and run back to see if everything was okay. And somehow these two things don't always seem to fit together to me. So he was very compassionate in one way, and in another, he was so aggressive. And it's really strange. When the track went quiet, and I mean really quiet, something bad had happened just behind the pits. And when I got to him, he was dead. I mean, for sure, he was not breathing, he was blue. Professor Watkins arrived, he just moved him, beating his chest, cut off his helmet, pulled it off, and brought him back to life. He was emotionally involved with what happened.
He was crying, he had tears, and he was emotionally charged. And that was strange for me because I thought Ayrton was hard. I thought he was harsh. I thought he was beyond that kind of emotion. But the emotion was just pouring out of his body. Immediately after the accident, he went out and went faster than ever. But I asked him if he had to be brave to do that, and I actually timed it was like 37 seconds while he thought of it, and his eyes were welling up, and he was, barely in control of his emotions. And he just said, I didn't know how fast I could go or how slow. And he's put himself to the test of looking at this horrible incident and then to another one completely to see, can I still do this? And I thought that was fantastic, and I can't think of any other driver I've known who would actually do that. A única coisa que eu passei com ele em relação ao Piquet foi quando o Nelson teve um acidente nos Estados Unidos. Né? Alguém, acho que um jornalista até estava passando um pôster. Acho que a gente estava em Imola também. Um pôster para todos os pilotos assinarem, com uma mensagem qualquer, e vieram pedir para eu fazer. Claro que eu pensei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pedir para esse homem assinar isso? Em algum momento, que eu achei que era o momento correto, eu fui lá e falei, expliquei, tem isso, tá todo mundo assinando. Ele falou, tá ótimo, me dá a caneta. A gente abriu o pôster, ele leu todos, demorou, ele estava emocionado, estava com os olhos cheios de lágrimas, porque era um companheiro, né, de profissão que provavelmente nunca mais ia correr. O texto era bem simples, mas eu vi o quanto ele pensou para escrever aquilo. We had a lovely letter from Ayrton saying what a great driver he was and how sorry he was for me and my family. He wasn't that ruthless, hard person that he was on the track, because he was a hard driver, as we all know, but he had a sentimental side that was kind of special, and it meant a lot to my family that someone as great as Ayrton Senna would take the time and bother to send a tribute and to write a note to the family saying that a great driver will be missed. It was a very dangerous corner, especially when you had a material failure, what usually was the reason for accidents there. And I had a very, very bad accident there. And when I was in the hospital, Ayrton called me. I have to tell you, this corner is bloody dangerous. We have to change something there. One day somebody gonna die there. And he says, yeah, you're right. I say, next time when we're in Imola, we go and have a look and see how we can move this wall. A short time later, we had a test there, and we both walked to the corner together, and we stayed on the wall and looked behind the wall, and behind the wall was a river. And we both looked at each other and said, shit, you cannot change this wall because you have the river there, you need, We did not think that a chicane would be a solution, as it is today or as they did it after. We just thought, how can we remove this wall? But it was not possible because the river was behind. So we looked to each other, we looked and said, well, it's impossible to do something there. So we accepted it. And where we stand, that was exactly the point where Ayrton died. And that's the sad story in it. Eu tenho cabelo, eu tenho pente e tenho a tesoura que eu cortei o cabelo dele na Grécia. Eu tenho guardado. Mas isso é uma coisa minha que está fechado a 7 chaves, tipo num cofre.
Ele não gostava de cabelo muito curto. Ele gostava que deixasse o cabelo dele assim mais para comprido. E inclusive ele não gostava que deixava as orelhas dele de fora. E uma coisa que ele não gostava, que as pessoas pensavam que ele tingia o cabelo. Que de vez em quando o cabelo dele tinha umas nuances assim, mais dourada, com mais brilho. E o cabelo dele era muito bonito, mas era um cabelo difícil. Era um cabelo que eu ficava horas cortando. Enquanto eu estava mexendo no cabelo dele, ele ia relaxando, relaxando, até que ele dormia. Ele dormia, eu falava, ah, meu Deus, e agora, como é que eu vou continuar o corte? Mas eu deixava ele dormir, porque eu sabia dos fuso horários dele, do cansaço dele. Então eu fazia tudo para que ele até dormisse mais, para que ele descansasse. Até que chegava uma hora que eu dizia, Ayrton, terminou, tá na hora de acordar. O que ele fazia na vida privada era para ser privado. Ele não achava... Ele não queria que ninguém soubesse. Não precisava alardear a masculinidade dele. Esse era o jeito dele. Sempre tinha aquelas que vinham, sei lá, eu amigo de alguém, que vinha organizar, ficava de pé na frente do box, ou seminua, ou obviamente se insinuando. Se ele achava bem, ele pedia para alguém arrumar o telefone da mulher. Mas até acabar o fim de semana não acontecia nada. Depois aí não era mais minha jurisdição. If I had not watched the Grand Prix, when Ayrton arrived at the aircraft, I could not tell from his manner whether he had won or lost. He was so even the whole time, totally even. Wonderful guy. Normally people who own private jets, they're egocentric megalomaniacs, and many of them, and in fact the vast majority of them, were gangsters. But Ayrton was totally different, and as I say, there was only 3 people that I ever worked for that were straight. I used to say, come and fly your jet. It's your jet, right? Come and fly it, you see. And I taught him to... I didn't need to do much teaching because he already flew the helicopter. There were just a few things that I had to point out, but in general, obviously, he had a magnificent feel for the aeroplane. He could land that aeroplane very well indeed. It was my responsibility to make sure that he didn't do anything silly, right? But he didn't do anything silly. シューシャが来てる時のアイルトンは、just like a high school boy. Ele ficou apaixonadésimo de 4, mas e a impressão que eu tenho das outras pessoas contando é que, enfim, ela queria viver a vida em público e ele não queria viver a vida em público. Mesmo depois de amadurecer tudo, ele nunca quis viver a vida em público. Ele não queria contar para a imprensa o que ele come no jantar, nem qual a roupa preferida dele, nem nada. Tudo que ele pudesse preservar, ele preservava da privacidade dele, enquanto, pelo que eu entendi, a Xuxa, né? Sei lá, a vida com a Xuxa era uma coisa muito na mídia, exposta, que ele não queria, que ele não gostava. Volta e meia eu falava dele, falava, ai, como ele é bonitinho, ai, como ele é bonitinho, isso, aquilo, outro. Nessa primeira vez eu não tive muito o que esconder, porque o Ayrton não era ainda assim, o Ayrton Senna, né? Ele era uma pessoa mais tranquila, não era tão famoso, tão conhecido. Então, eu nunca, enfim, viajei com ele, nunca nada. Foi um namoro assim no Rio de Janeiro. Até que nós terminamos, porque eu achava aquela coisa muito chata. Na época tinha muito teste de pneu aqui. E então ele vinha para o Rio, lá ia ele para o autódromo. Eu falava, ai gente, ele ficou o dia inteiro, é teste de pneu, é carro, é isso, é aquilo. Eu não tinha muita paciência com aquilo. E aí acabamos terminando e tal. Mas a gente terminava e voltava, terminava e voltava. Foi um pouquinho antes do Grande Prêmio que ele ganhou em São Paulo. E acabamos voltando. E ali sim, eu acho que foi uma coisa mais madura, mais séria.
O drama, na verdade, é que ele era um homem super obstinado pelo trabalho dele, focado no trabalho dele, o que é uma grande qualidade. E eu acho que um pouco isso, quer dizer, essa distância. Eu sempre relutei muito com essa coisa dele morar fora, a coisa da fama que se tornou enorme depois, né? Ele se tornou o querido do Brasil. E tinha um lado engraçado, as meninas do motorhome da McLaren me chamavam de Cinderela. Então, quando eu chegava, começava a gritar, Cinderela, Cinderela, você chegou. Então, tinha aquele lado divertido. Eu sempre tentando fugir daquele monte de jornalista, né? Ficava trancadinha no motorhome ali, quietinha. Como sempre, tentando o máximo possível não me expor. Então, eu tinha um pouco de digamos assim, não medo, mas assim, eu acho que eu sempre procurei não expor a minha vida. O máximo que eu pudesse não expor. E ele também era muito querido com relação a isso, porque ele não expunha nenhuma das relações importantes da vida dele. Nunca expôs. Ele ficava muito focado, assim, né? E aí, quando acendia a primeira luz, o primeiro sinal, ele já fazia assim com a mãozinha para eu sair dali e ir embora. E sempre com o olhinho focado para a pista, super concentrado. E aí eu sempre jogava um beijo para ele, ele me jogava um beijinho assim com a luva, piscava e eu saía. Tinha um lado muito angustiante, porque é uma profissão perigosa, né? Então, às vezes ele brincava comigo, quer que eu ganhe e tal? Eu falava, quero que você volte. Eu não queria em momento algum ser aquela que tá, poxa, mas você vai correr a vida inteira? Poxa, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, eu admirava profundamente ele como ser humano, profundamente ele como homem, profundamente como profissional que ele era, mas em algum momento aquilo não se encaixava mais na minha vida. Remember Donington when he made the whole field look completely stupid in the first sector and the whole first lap, passing the Williams guys. We get a lot of people, not just English people, a lot of foreign people that come over. Senna to them was their all-time hero, and it's somewhere where they can come, they can actually see the car that he drove, they can see the garden, they can see the memorial. And it's just somewhere where they can come and reflect and remember times. It was an absolutely fantastic race for the spectator to actually see, and I think people like Prost, they were sort of saying that there wasn't very many overtaking points. After the race, he was retracted that and said yes, it was a good race. This feeling that he had to go to the grip that nobody else knew was there until maybe 7 or 8 laps later. He made the Prost like an incapable driver, something like was not even able to drive. Another part of your brain is saying, you're watching history being made here. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garbinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Yeah, that was an incredible moment watching that race. But I mean, I was still very young. Well, I like to blank it out of my mind, but yes, the whole weekend was a bit of a nightmare from certainly from the point of view of the result. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele parou logo, assim, depois, bem na frente de onde era a sala de imprensa. Todo mundo levantou e bateu palma. Uma coisa que, com certeza, não tinha acontecido. Eu duvido que aconteceu de novo. Porque foi, assim, espetacular. If Senna were now a top Grand Prix driver, I think he would hate a lot of it. I truly do. I mean, you, for instance, you can't any longer win a race and stop on your slowing down lap and pick up a flag. It's against the rules. I think he would hate the fact that, well, for instance, you know, you have a gearbox change and you lose 5 places on the grid. Can you imagine having to break the news to Senna? I will remember that I was on the Grand Prix grid with Ayrton Senna. I can't say the same for Nelson Piquet.
I can't say the same for Alain Prost. I can't say the same for Nigel Mansell or Patrese or any of the great drivers, but I can say the same for Ayrton Senna because he made an impact on not just my life, but millions and millions and millions of life. You meet people like that maybe once or twice in your life. I don't know what it is makes them so special, but, you know, I once met Juan Manuel Fangio, and for me it was like meeting literally God. And I think that Ayrton would have been, had he lived and continued, would have been mentioned in the same kind of holy sort of arena of Fangio and Senna as being what I consider to be the truly greats of our sport. You rate a driver. If you say he's no Senna, in the 50s you would have said, well, he's no Fangio. The biggest compliment you can do to a human being, even when you're dead for such a long time, that you are still remembered. And when you're remembered, you must have done something very special. Whenever I was asked by a lot of people, who do you think was the greatest driver, so I said, you cannot compare because every century is different, but the only one I can tell you I like is Senna. I came to Brazil 2007, and it was the first time that I'd felt his presence, really felt his presence, you know, it was really, and it's just amazing that one individual could be loved by so many. It's just remarkable and, you know, really inspiring, you know, and it makes me, every day, makes me want to be a better man and be like him. I wish one day that, you know, when my time comes, I hope that even if I have the smallest, you know, 1% of the effect that he's had on the country, I hope I have the same. São milhares de recortes. Ele em Angra, ele viajando, ele de férias. Eu tenho tudo sobre ele, não só de Fórmula 1, sobre a vida particular, pessoal, familiar dele. Eu fui apanhando gosto. Eu tirava a página, punha lá, comprava Globo, Estadão, às vezes Folha de São Paulo, e o Jornal do Brasil, que foi um grande jornal também, né? Aí eu ficava naquela expectativa de ver a corrida, só que às vezes eu até ia ver sozinha em outra televisão, porque você sabe que a turma não gosta de prosa do lado, né? Aquele pôster, na verdade, eu só fui ter coragem de montar aquele quebra-cabeça muitos anos depois da morte dele, né? E eu coloquei lá porque é um simbolismo para mim, são as paixões, né? A paixão pelos meus carrinhos antigos ali e a paixão pelo Ayrton Senna. Eu acho que o esmero daquela restauração, aquela perfeição, acho que tem tudo a ver com ele, que sempre procurou guiar de uma forma perfeita, sempre tentou buscar a perfeição em tudo que fazia. Eu tenho alguns livros, tenho miniaturas que eu procurei colecionar e retratar toda a carreira dele. Tem as Tolemas, eu tenho as Lotus, eu tenho as McLarens, né? Tem a Williams, tenho, vamos dizer, os principais carros que ele correu. Ainda estou em busca aí dos Fórmula 3, mas ainda já vai ter. Ó, a gente tem um mural do Ayrton Senna, né? Tem o carro, a McLaren dele, um busto dele, né? Aqui, olha só, rapaz. Essa aqui que deu trabalho lá em Mônaco, aquela vez lá. Tem a foto dele levantando o troféu, lógico, né, cara? Tem as fotos do primeiro carro que ele guiou, que foi a Williams, no teste, eu tenho a foto. Tenho ele na Lotus. Olha a cara dele. Você acha que ele tá satisfeito ali? Eram manhãs assim que você podia dormir ao sábado, Senna tá largando lá para trás. Você pode acordar cedo, você pode tomar um bom café da manhã, que você vai ter garantia de um ótimo espetáculo.
mão você saiba agora que se não fosse o Ayrton Senna, eu não teria virado atleta. Talvez eu não tivesse sido campeã olímpica. Foi lindo essa provocação do hino, de ouvir o hino e ter ele no pódio, né? Que a gente tem o ídolo nosso, né? Tem a nossa inspiração. Eu tive muitas inspirações para chegar até uma medalha olímpica, não foi só o Senna, mas ele foi uma delas. Na volta olímpica, foi o Senna que eu vi carregando a bandeira e eu pegar a bandeira da China também e falar, não, vocês me ajudaram a chegar, vocês me apoiaram, o povo chinês. Então eu estava lá para agradecer todo mundo que estava do meu lado, de uma maneira em geral, correndo com uma bandeirinha. E eu que não sou um fã número 1 de automobilismo, eu ficava em casa aos domingos, não saía de casa para ver o Ayrton Senna correr. Como se eu fosse ver um jogo de futebol, ver o Pelé atuando, um grande artista, um Zico, um grande jogador. E era realmente um fã do Ayrton Senna. A gente não está acostumado a ir lá e pisar em cima do outro e eu sou melhor e eu vou te ganhar. O brasileiro é assim, ele é humano. Então essa é uma característica humana que prejudica na hora do esporte. E eu tenho que construir a rotina do vencedor para se tornar o campeão. E isso o Ayrton era emblemático. Chegou um momento na minha carreira que eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar. Antes de entrar na quadra, eu entrava e a um ponto já, não só eu ter essa certeza, como eu já sabia que o cara já não tinha dúvida que ia perder também. Eu já imaginava pelo outro. Falar assim, ó, puf, amigo, tá bem claro que tu não vai me ganhar. E acho que o mestre que me ensinou a fazer isso como ninguém foi o Ayrton. Alegre ele estava quando ele conheceu a Adriane Galisteu. Ele ficou outra pessoa. Ele era uma pessoa completamente diferente. Mais alegre, mais falante, mais solto. Enfim, dava para perceber uma diferença no Ayrton. Era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito autêntica, muito, sabe? Fala o que quer, pensa, ri de tudo. Tudo praticamente que ele não era. And we were flying into Paris, and I think they were going for some shopping and some possible presentations or something. And I said to Ayrton, please make sure she hasn't got your credit card. And Ayrton, very seriously and very quickly, he said, Owen, she costs me a lot less than you. I don't think that Adriana Galisteu was the person that they wanted Ayrton to. Eu achei que ele estava cada vez mais tomando as decisões que ele queria, em vez das decisões que todo mundo queria, inclusive a família. Não era só a família, porque eu acho que ele estava assim. Sempre foi um peso para ele enorme quantas pessoas dependiam dele. Ela trouxe para ele uma leveza que acho que mudou ele substancialmente. Ela realmente ajudava ele a relaxar, esquecer tudo. Ela tinha 19 anos. E tinha a leveza de espírito de uma pessoa de 19 anos. Apesar de ter tido uma vida difícil, né? Ela já tinha perdido o pai, ela não foi uma pessoa que nasceu privilegiada como ele, Ayrton, né? Ela batalhava da maneira que ela podia. Ela sustentava a mãe com os trabalhos lá dela. Ela tinha um irmão bem problemático. And Ayrton was getting older, and he wanted to be his own boss, and he was slowly breaking away from his father. Not nastily or anything, he's just a growing man. We never really settled down with him in the team. He seemed to be, I wouldn't say angry, but he wasn't very communicative, so we hadn't learnt to know him in any way. Aí ele olhou para mim, uma cara
péssima. E soltou uma frase que nem combina muito com o que as pessoas lembram do Senna, mas ele chegou para mim e falou assim: bem na minha vez, cagaram no carro. When he came to Williams, he wanted to have a bigger steering wheel, but the bigger steering wheel didn't fit inside the cockpit because the cockpit was very narrow. So they cut a little bit of the cockpit just immediately after the first testing. Everything started because Senna was not fit inside, comfortable in the car, as he used to do. Well, he told me start to understand the problem, and the car at the moment is very, very difficult to drive, aerodynamically difficult. In Brazil, in qualifying, I remember Ayrton spun on that corner that leads onto the straight. I mean, the guy was having to go back and do this again when he thought he was going to be in a team and a car that he could sit back and, you know, just drive. It's easy, no problem. Hi, fans. Now he was back like this. The car was bad. There was a bad car at that stage in its career. It was almost cruel to see it, because here is a man, a world champion, 2 times, 3 times world champion, being just nailed by the pretender to that world championship. A guy who had no respect in terms of what they were doing. I mean, may have respected him as a man, but in that context, it was man eat man or dog eat dog. Senna had been on pole position at each of the Grand Prix, but, you know, as his engineer, David Brown, said, that was Ayrton. That was not the car, that was Ayrton. Eu não lembro a pancada, eu só lembro realmente do ups. Ups, fiz cagada. Entrei forte demais, o carro guina para a direita, é a hora que eu corrijo ele, ele volta para cá e ele... E como o próprio Sid Watkins me falou, eu morri por 6 minutos, né? Eu engoli minha língua na pancada. Então 90 Gs, são 90 vezes 72 quilos. O Rubinho deu muita sorte na sexta-feira, mas muita sorte. E ele saiu de lá, ele estava realmente angustiado. Eu me lembro de caminhar ao lado dele e ele dizia, e ele repetia como se fosse um mantra: ele está bem, ele está bem, ele está bem, ele está bem. E no sábado, a Fórmula 1 teve uma morte, coisa que não acontecia há muitos anos. Was the guy taking the most pain for Ratzenberger's death, for example. He was the first one down to the medical center. Chorar de soluçar, assim. Eu fui lá perto, esperei ele se controlar. Então ele saiu correndo, literalmente parou o carro do safety, que ia para o local do acidente. O cara deu uma carona para ele e ele foi para lá conversar com o Sid Watkins para saber exatamente o que tinha acontecido. Quando ele voltou, ele continuava... Aí não abalado de chocado, mas transtornado, acho que é a palavra. And the effect that had on Ayrton was very profound. He had never been at a racetrack where somebody had been killed, ever. O Frank Williams é que estava com medo que ele dissesse, eu não vou correr. Mandou me chamar. Me perguntou, você que o conhece tão bem, você acha que ele vem amanhã para correr? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vem para correr. E tenho certeza que ele vem para ganhar a corrida. E lì gli umori del suo e anche dei suoi ospiti non era quello solito, erano molto tristi tutti quanti, però era anche normale la cosa, direi, perché il giorno dopo si correva e poi le cose sono andate come sono andate. Ecco.
Claro que foi um jantar um pouco mais triste do que normalmente acontecia, porque era muito engraçado, ele falava muita bobagem, o Braguinha contava muita história, muita piada, a gente ria muito, era muito engraçado, então foi realmente, mas foi pelo que aconteceu antes. Ninguém ali estava com nada na cabeça do que poderia vir a acontecer no dia seguinte. And I went to Senna in his motorhome on Sunday morning, and he was sitting in there reading the Bible, and I said, listen, I have to talk to you. I'm not the driver anymore. I was the advisor to Ferrari at the time, but you are the #1 driver of this generation. You have to do something about safety. You cannot just let these things happen. And he listened to me very carefully and said, you're right, we have to be careful now because of the speed the cars are doing, that safety keeps on developing. And I convinced him that he's the master of the group and he's the only one who can move things. Ele chamou o Julian Jacobs e disse a ele, me arrume uma bandeira da Áustria. O Julian falou, como? Porque ele carregava a bandeira do Brasil, quando ganhava, fazia aquela homenagem. Ele disse, não sei, se vira, me arruma a bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar a corrida e quero prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Essa era a cabeça dele na hora de ir para o carro. I remember the driver's briefing on the morning of the race. And Ayrton was very emotional, and there was a lot of stories about we have to do something together, we have to improve safety. This is not acceptable. This is the reaction to Roland Ratzenberger's death, which was equally sad. Ayrton was, it was a very powerful driver's briefing, and Ayrton was in many ways leading the discussion, the debate. So I don't think his head was necessarily in the right place that day after the events. Quase meia hora antes foi para o boxe sozinho, foi para o boxe sozinho. E aí ele parou atrás do carro, com aquele ar assim, com um ar muito contrito, sabe? Parou atrás do carro, botou a mão assim no aerofólio, sabe? Ficou assim como se ele estivesse se concentrando para poder conseguir correr. Ele estava cabisbaixo, que ele não era. Eu não acho que ele estava com nenhuma premonição, não achava que ele estava com nenhum, assim, sei lá, medo. Eu acho que ele ia comprar aquela briga. Assim. Então agora a gente vai realmente ter que discutir seriamente, né, com a FIA a questão de segurança em todos os autódromos. Eu acho que era mais isso que ele estava pensando do que qualquer outra coisa. Acho que foi inclusive por causa disso que ele fala para o Prost, eu sinto falta de você. Porque ele era a única pessoa de grande nome lá, era ele que ia ter que carregar aquela batalha sozinho. Senna apontou, bandeira verde, lá vai Senna, é o primeiro. Schumacher é o segundo, uma boa vantagem para Berger, que é o terceiro. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Os comissários chegaram no carro e todos pararam em torno do carro. Não eram eles aqueles que deveriam atender o Ayrton, mas eles viram algo que deve tê-los deixado muito impressionados, muito chocados. Acho que é fácil explicar por quê, né? Ele devia ter muito sangue na cabeça, devia ser muito visível o rombo no capacete, né? O buraco na viseira. Eravamo quasi increduli, non pensavamo che potesse succedere una cosa del genere e dicevamo non a lui e non proprio lui, è impossibile che succeda a lui. Who knows what happened? I mean, I did talk to Damon Hill a lot, and he said he got himself into trouble at Tamburello several times.
when the car bottomed and whatnot. And he said, and I wasn't going anything like as quickly as Ayrton. Uma falha mecânica. E 2, 3 meses depois eu fui jantar com o David Coulter. Ele era piloto de teste da Williams na época. Que ele já teve uma falha no volante antes de Imola, testando um Williams. Tinha um problema, ele ficou sem volante. Então eu acho que repetiu. It's really difficult to and wrong to make comments when you don't have enough information. I think maybe the car was a bit too low and he hit the ground. I spoke to Damon Hill about the steering and he said, look, if the steering broke, you'd see his hands going like that, and he didn't feel that that's what happened. So if you ask me to guess, I think the car was running very low and it hit the ground. おそらくあの事故を防げたのはアイルトン自身でしかなかったのかなと。やはりこれがアイルトンの素晴らしさですけど。I saw him going off and I was just passing and I saw when he go into the wall, it's very, very clear that it must be a technical failure. You cannot go off without a technical failure. So it definitely was technically something not right, but I don't know. When they modified, they changed the position of the steering wheel to make Senna fit better. And I think they did in Imola, and maybe they did in a garage, so they didn't do very accurate. And maybe I even doubt that was done without that the top engineer knew. Something done by, let's say, race engineer, chief mechanics. I believe the steering column failed because I remember we immediately called Nelson Piquet, and he said, a driver, when he has some failure in the car, before going immediately on the brake, he tried to understand where comes the problem, if the say front suspension, rear suspension, because then you can do something differently. If you go so fast, so immediately on the brakes, he said to us, there is only one chance, no steering. Era uma curva difícil, de alta e tal, mas nada para você sair reto na entrada da curva, né? Tipo, começou a virar e de repente foi reto. From what I saw, and from my images on the screen, and my instinct as a racing driver, I would have expected the car to make a very sudden snap movement. But this just appeared to, just went off. It didn't appear to turn. O Ayrton morreu porque o cockpit dele era muito baixo. Senão não ia morrer. Não era para aquela suspensão entrar no capacete. Na minha opinião, era ridículo. O piloto na época estava com o ombro para fora, porque era o design da Fórmula 1 da época, e nós na Indy já corríamos totalmente protegido, que depois a Fórmula 1 chegou nisso. I saw the Williams in the wall, saw the pieces coming, we went around them. Then we were told he was okay because he moved his head. And then we restarted the race. And 20 years later, nearly, I'm still very angry about that. We should never have started that race because quite clearly, the things we know now, Ayrton was effectively dead at that point. So we raced past a pool of his blood for 50 odd laps when we were told that he was okay because he moved his head. What we know is there was one final movement of his head, maybe some kind of nervous reaction or whatever, but he was effectively dead. So I'm really disappointed about that. O Dr. Sid, o Sid Watkins, quer conversar com vocês. E ele disse, olha, a notícia que eu tenho para vocês é a pior possível. Ele morreu. Ele tem morte cerebral. O coração ainda não parou porque ele é muito forte. O senhor não pode desligar o equipamento? Ele disse, não, as leis italianas não permitem. Mas não vai demorar muito. Mas se isso serve de algum consolo, eu posso garantir que ele não está sofrendo. My father was in the other part of the house. He didn't want to be with me when I saw the news. So I remember that I had tears in my cornflakes. I was crying, watching the news, and sobbing quite a lot. I remember it like it was yesterday. I was in the track, it was Rye House, and my dad
told me, or he heard from someone that had passed away, and I went to the you park the cars up against a bank, and up the bank was a train track, and I went up to the train track, and I didn't want my dad to see me cry. I went to the bar to get a coffee or whatever, and the waiter behind the bar, who was French, told me that Senna had died. And you know, the sort of in French, he said "Senna est mort," and I couldn't understand what he meant. You know, so I got him to repeat it, and he made a sign like that as well and said it again. It was horrendous. It was awful, and I still feel the emotion of it now. You know, even 20 years later. Eu acho que quando alguém morre, você também fica achando que tinha milhões de coisas que você podia ter feito. Ninguém podia ter feito nada, né? Ninguém teria convencido não correr, ninguém teria nada, ninguém teria mudado nada. Nós chegamos, mas quando a gente estava dentro do carro, que só aí que a gente viu como estavam as ruas, né, de gente. And they were giving people stickers to put on, and I got an A for Amigos. Donna Nady, his mother, and as soon as she saw me, she ripped off the A and gave me an F for Familias. That was nice. I'm not a very emotional person, but I must admit I did kiss the coffin. Then I got an invitation from the family to go to the funeral. They wanted me to be a part of the parade, part of the coffin, a part of the ceremony. And I found that kind of bizarre. And Ayrton's mother, when she spoke to me, said that Ayrton, I always had a big place in his heart because I was one of the few drivers that he respected and he loved. And whether she said that to everybody, I don't know, but that's what she said to me. And let's not forget, this is the person that kind of ruined my career. My wife and some of my friends really don't understand this amazing feeling I have for Ayrton Senna, because he hurt me more than any other race driver in Formula One, and yet I have more love for that man than any other driver in Formula One. And it's crazy, absolutely crazy, but yeah. Nesse dia, minha esposa dormindo, e estava deitado ali no meu sofá vendo a Fórmula 1, e foi um dia... Ficou um sentimento, como todo brasileiro, da perda de alguém muito próximo. Por mais distante que ele fosse de todos nós. Eu me trancava às vezes dentro do armário de pôr vassoura, de limpeza, para chorar. O Ismael, meu marido, médico, né? Ele disse: Leda, para de chorar desse jeito, você vai ficar doente. Eu saí da sala, eu fui pro quintal, lá eu aceitei, cara, aquilo, mas foi difícil. Meu pai já tinha vindo para esse prédio aqui. Ele me ligou e falou: vamos para a oficina. E a gente não tinha nada para fazer na oficina e a gente veio para a oficina, né? E a gente foi para lá, ficamos sentados lá. E não tinha televisão, não tinha rádio, e ficamos sentados lá, entendeu? Sem saber o que fazer.